Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Hugo H6 e no vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo identificar a melhor hora de comprar e vender no mercado financeiro. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bom, é muito comum, e eu acredito até que você já tenha visto sobre isso em alguns cursos sobre o mercado financeiro, e tem pessoas que cobram muito caro sobre isso, que você deve sempre comprar no fundo e vender no topo. É um mito que as pessoas acabam ensinando aí sobre o mercado financeiro, onde isso existe em algumas situações que você deve levar em consideração. Por quê? Se você não tomar cuidado com esse conceito e quiser vender em todo o topo ou quiser comprar em todo o fundo, você vai acabar tomando muito stop loss e aí o seu grau de acerto ele vai estar muito prejudicado em relação a isso. Essa teoria ela é verdade até um certo ponto, mas eu vou mostrar aqui no gráfico exemplos onde isso não é verdade ou isso não tem tanta qualidade assim. A gente vai olhar aqui, deixa eu só compartilhar a tela. Bom, e aqui a gente já está com a situação de mercado. Eu vou dar alguns exemplos aqui sobre como isso não tem tanta qualidade. Se você prestar atenção e você quiser realizar uma negociação de compra nesse fundo aqui, nessa região de suporte aqui do preço, você vai acabar tomando um stop loss, principalmente se você tentar entrar nessa segunda operação aqui, porque o preço ele simplesmente ele vai e rompe. Aqui também forma um suporte. Se você tentar entrar na compra acreditando numa reversão de tendência a partir dessa região, você também vai tomar stop. E aqui tem outra situação onde se você tentar efetuar uma negociação de compra nessa situação aqui, buscando uma reversão de tendência do preço, você também vai tomar um stop. E isso acontece para situações ao contrário, né? Seja reversões seja na verdade tendências de alta, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Então, não é simplesmente você encontrar uma região de suporte que você vai pensar em compra, ou simplesmente encontrar uma região de resistência que você vai pensar em venda. Vamos pegar aqui uma região, uma tendência de alta do preço aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma tendência de alta. Deixa eu voltar aqui o gráfico um pouco para ver se tem uma tendência de alta aqui no US100. Aqui também tem uma região interessante. Dá para a gente começar a exemplificar a partir desse comportamento aqui do preço. Olha isso daqui, cara. Se você vier tentar vender em um topo, você vai acabar tomando stop. Se você vier vender num topo acreditando numa volta aqui do preço, você vai acabar tomando stop. Aqui a mesma coisa. Se você olha o tanto de operação que você tentaria buscar aqui e acabaria tomando stop em praticamente todas as negociações de venda que você viesse a buscar, né? E aí se a gente rodar um pouquinho mais para cá, a gente continua vendo esse conceito meio que defasado. Se eu tentar vender aqui, eu também vou tomar stop. Se eu tentar vender aqui, se eu não souber posicionar o stop, eu saio no loss, mas dá para sair no 0 a 0 aqui. Mas, pô, olha o tanto de operação que você veio errando para acertar uma e talvez uma no 0 a 0 ainda, né? Então, nessa situação aqui, se eu tentar vender nessa uma resistência que está muito bem representada aqui, sim, formou muito bem resistência. Mas o preço não é porque tem uma resistência aqui, ó, que ele está respeitando, que ele vai tender a voltar nessa região. E simplesmente isso daqui pode ser uma acumulação do preço, né? O preço aguardando umas definições, mas sempre acreditando na continuação de tendência de alta. Então, entende como é muito perigoso você simplesmente buscar vender em regiões de topo e comprar em regiões de fundo. Isso não tem tanta qualidade assim. O que você deve fazer? Você deve identificar os melhores topos e os melhores fundos, as regiões mais fortes do preço, para aí sim começar a acreditar em possíveis reversões de tendência. Pô, eu encontrei uma região de resistência lá do gráfico mensal, que ela é muito importante. Então, nessa situação, não tem como eu esperar um rompimento dessa resistência, mesmo que a tendência do preço esteja numa tendência de alta. É nesse momento que eu devo estar me preparando para buscar possíveis situações de reversão de tendência. Aí sim, nessa situação, eu posso iniciar o processo de começar a pensar numa venda a partir da região desse topo do mercado. O mesmo serve para regiões de suporte. Eu encontrei uma região de suporte lá do gráfico, sei lá, do gráfico semanal também, que é um gráfico bem legal da gente estar identificando. Quanto maior o tempo gráfico, maior a confiabilidade dele. E nesse tempo gráfico você identificou que tem um fundo ali, um suporte muito bem representado, muito bem forte, que o preço já vem respeitando, né? Já tem um ciclo de movimentação ali do preço. E aí sim, nesse suporte,
você deve aguardar uma possível reversão de tendência para aí sim efetuar uma negociação de compra acreditando numa reversão. Então, você deve identificar os melhores fundos e os melhores topos para sim efetuar esse tipo de negociação. Não é simplesmente, né, porque está formando uma resistência ali que você vai buscar uma operação de venda, no caso uma reversão de tendência, ou se estiver formando uma região de suporte ali, né, porque você vai pensar em compra só porque está olhando o suporte ali do preço. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de operação, porque isso é que acaba levando a pessoa a tomar uma sequência de stop loss. Esse conceito, ele é verdade, mas ele é um pouco defasado se você não souber identificar esses melhores fundos e esses melhores topos do preço. E aí a gente vai identificar isso aqui agora no gráfico, né? A gente vai começar a identificar os melhores pontos de negociações do preço, saber o exato momento de continuar a operação. E aqui no EURUSD a gente consegue exemplificar isso muito bem, né? Porque a gente tem essas regiões aqui do preço. Aqui é uma região interessante de eu buscar situações de reversão de tendência, nesse caso eu buscaria venda. Esse aqui é um topo forte, um topo que faz eu levar em consideração esse conceito de começar a vender nesse topo, onde quando o mercado, quando ele chega no 1.24 ali, 869 na verdade, ele tende a retornar, né? E assim como ele chega aqui também, durante algum tempo foi um ciclo muito bem respeitado do mercado, né? Então essas regiões onde o preço bate e a gente consegue perceber que tem um ciclo de movimentação ali, são regiões interessantes de eu buscar as minhas negociações. Se eu continuar e fazer a projeção de Fibonacci de expansão dentro desse movimento aqui do preço, ó, eu vou identificar que nessa regiãozinha aqui era uma região interessante de eu começar a buscar compra aqui nesse fundo do mercado, porque ele chegou lá em 95,027 e aí ele retornou. E agora a gente vai passar pelo entendimento das regiões de negociações de compra e venda, como é que eu faço essa definição das minhas negociações. Bom, eu vou fazer essa explicação passando aqui, por exemplo, do EURUSD, que é uma paridade que eu também costumo estar operando. EURUSD e USD JPY são duas paridades que eu gosto muito de estar operando. Eu sempre gosto de encontrar confluências do preço. Então, para eu começar a entender meus pontos de análise, eu sempre venho traçando do gráfico maior, que é o gráfico mensal ali, onde eu gosto de encontrar as regiões interessantes do preço. Quando eu estou olhando lá, eu vejo se não tem alguma região de resistência ou de suporte próxima do preço. E aqui eu consigo identificar que tem essa regiãozinha aqui de suporte do preço. Então eu já devo ficar um pouco atento a essa região, porque eu sei que essa região é uma região de um ciclo de movimentação do EURUSD. Então o EURUSD ele tinha esse ciclo de movimentação aqui durante um tempo, ó. Esse ciclo ele foi quebrado. A gente tinha essa movimentação aqui do mercado, que é uma movimentação bem interessante da gente ficar prestando atenção. Então eu vejo, pô, eu tenho um espaço para o preço cair de praticamente 1.129 pontos. Então, pô, vale a pena eu ainda continuar fazendo as minhas negociações de venda aqui no EURUSD, apesar de que o preço está próximo. Mas aqui, como tem pouco mais de 1.000 pontos no EURUSD, é um espaço bem generoso aqui no gráfico M15, a gente vê, ó, aqui no gráfico M15 é um espaço bem generoso, dá pra gente efetuar negociações. Não valeria a pena eu continuar numa venda se o preço estivesse por aqui, estivesse por aqui, eu estivesse por aqui, né? E aí ficaria inviável, ficaria uma negociação de venda um pouco mais agressiva, mas eu poderia realizar se a tendência do preço fosse uma tendência de baixa muito bem definida, mas ficaria muito agressiva essa ordem. Seria nesse momento que, se eu entrasse na negociação, eu entraria com a redução da exposição de capital bem maior, beleza? E aí esse é o primeiro ponto, né? Depois eu vou jogar aqui no gráfico semanal de novo para eu poder identificar o ciclo de movimentação do preço. Tem uma coisa que eu gosto de identificar, que é uma linha que eu chamo ponto de pivô. Essa linha de ponto de pivô ela já existia, na verdade. Eu gosto de calcular o ponto de pivô, onde você vai somar a região de resistência mais a região de suporte, vai dividir por 2 e você vai encontrar o ponto de pivô. Então vamos traçar aqui 1.15.198 mais 1.04 790. Vou dividir isso aqui por 2, eu vou ter 1.09994. Então eu venho aqui, vou inserir aqui essa linha 1.09, vou botar aqui em visualizações, ó. Vai ficar 1.09994, vai ficar ali a minha região do ponto de pivô. Eu venho aqui, eu gosto até de mudar um pouquinho a linha para identificar que essa região é uma região de ponto de pivô. Esse ponto de pivô ele é interessante para eu entender como é que está a situação do preço. Isso já me dá um entendimento que, pô, o preço acima do ponto de pivô,
provavelmente eu teria compra, né? E aí eu iria ver a tendência do gráfico diário lá para ver como é que estava essa situação. Então, o preço abaixo do ponto de pivô, meus tipos de negociação são somente venda. E aí eu consigo perceber que o meu tipo de operação aqui por ponto de pivô é somente venda. Hoje é segunda-feira, né? Então, onde a gente está gravando essa aula aqui na abertura, praticamente na abertura do mercado. A gente tem isso bem aqui. O mercado ele abriu aqui nessa região, ó. A gente vou até pegar aqui, ó. O mercado abriu aqui nessa região, mais ou menos nessa regiãozinha. Então já dava para eu começar a buscar meus pontos de vendas aqui nessas regiões. Eu evitaria todo tipo de situação de compra aqui do mercado e buscaria somente as vendas do preço, porque o preço aqui no EURUSD ele está abaixo desse ponto de pivô. Abaixo do ponto de pivô é somente venda, acima do ponto de pivô é somente compra. Mas Hugo, vale a pena eu ainda continuar acreditando nessa tendência de baixa aqui? Mesmo que o preço esteja abaixo do ponto de pivô e próximo a essa região aqui, que é uma região de suporte tecnicamente interessante? Sim, vale porque tem esse espaço aqui de mais de 1000 pontinhos aqui para o EURUSD cair. Então, basicamente, ele deve chegar nessa região de 1.04790, levando em consideração que ele pode chegar aqui, né, nessa região de suporte também. Então, qualquer tipo de operação que eu vier a realizar, eu posso botar o meu take profit aqui nessa região, ou eu posso ser mais agressivo e colocar meu take profit aqui próximo a 1.04790. Então, esse é o primeiro fato que me faz definir o tipo de operação do preço. Então eu gosto de encontrar essas confluências aqui. Pô, depois que eu fiz isso, eu já começo a ter um entendimento que o meu tipo de operação é somente venda, né? Então eu já fiz esse entendimento de operação aqui no gráfico mensal. Aqui no gráfico semanal eu venho e eu entendo se tem alguma coisa que eu devo levar em consideração. Como o preço abriu aqui, eu poderia levar em consideração essa região de suporte aqui do gráfico semanal e operar no rompimento dessa linha aqui. Aqui no gráfico M15, ó, olha a linha lá. E olha como o preço ele meio que acumulou bem grande, né, em cima dessa linha. Então eu buscaria o preço abriu aqui, ó. Aqui foi a abertura do mercado. Então eu poderia trabalhar com esse canalzinho aqui. Eu iria trabalhar com esse canal aqui do preço. Na hora desse eu poderia aguardar uma confluência desse rompimento com esse rompimento, entraria basicamente aqui em cima da linha, né? O stop iria posicionar um pouquinho mais em cima aqui. O mercado vem, ó, faz uma realização de lucro curtinha e aí me dá uma boa oportunidade de negociação de venda aqui no EURUSD. Então, nessa situação também interessante, eu posso vir aqui no gráfico semanal e entender, pô, o preço ele está abaixo dessa linha de suporte, tem uma confluência aqui, né? Então, vou jogar aqui no gráfico diário e vou operar sempre a favor da tendência do gráfico diário. A tendência do gráfico diário é uma tendência de baixa, então, meu tipo de operação ele é somente venda. E por que isso está acontecendo? Porque o preço também está abaixo do ponto de pivô. Provavelmente, o preço abaixo do ponto de pivô, as minhas negociações de venda tendem a ter muito mais qualidade, mas se o preço estivesse acima do ponto de pivô, a tendência do preço seria uma tendência de alta. Mesmo pegando esse movimento daqui para cá, ó, seria basicamente mais de 2.649 pontos aqui de oportunidades para buscar negociação no EURUSD. Mas como a tendência do gráfico semanal é uma tendência de baixa, essa movimentação do preço acabou retornando, mas eu poderia sim buscar essa negociação de compra aqui no EURUSD a favor dessa tendência. Isso aqui é como se estivesse operando no pullback do preço, né? Então, esse tipo de operação ele também é válido, beleza? E aqui no gráfico diário, com a tendência de baixa, o meu tipo de negociação é somente venda, não tem como eu buscar outro tipo de operação. Eu preciso só levar em conta o espaço, se tem espaço para o preço continuar caindo ou se ele está chegando próximo a uma região de suporte ou de resistência. Importante. Nesse caso aqui eu tenho que ver se é uma região de suporte importante, que é essa região aqui do preço. Eu também devo levar em consideração essa região aqui do preço. Se eu quiser ser mais conservador, posso abrir uma negociação aqui no gráfico M15, ó, de venda, somente negociação de venda, não tem como comprar. Buscando essa oscilação aqui do preço. Entro nesse rompimento do fundo aqui do mercado e aí eu tenho uma possibilidade de estar pegando 423 pontos, sendo mais conservador, um pouquinho mais agressivo, eu posso estar colocando meu take profit mais embaixo aqui, aí aumentaria para 893 pontos de take profit. Mas aí vai de cada um, né, cara? Se seu histórico estiver muito bom, o que você quiser arriscar mesmo aí sem medo, bota o stop, bota o take profit lá embaixo ali, ó. Bota o take profit aqui para baixo e deixa a negociação rolando, entendeu? Sem medo, tá? Então,
Para negociações, é assim que eu começo a definir. Vamos pegar mais um exemplo aqui, vamos pegar no GBP/USD, vamos ver se dá para a gente negociar no GBP/USD. Tem essa região de suporte aqui do preço, que é uma região interessante para a gente ficar em consideração. E eu tenho essa região aqui, uma região de resistência, mais ou menos. Eu posso buscar uma região de resistência aqui, ó. Buscar uma região de resistência aqui nessa situação. E aí a mesma coisa, eu vou calcular o ponto de pivô aqui. Vai ficar 1.19.494 mais 1.32, não, 33, né? 1.33.920 dividido por 2, 1.26700 1.26707. Meu ponto de pivô está aqui. Posso mudar a corzinha aqui se eu quiser. Então, o que isso aqui está me indicando? O preço abaixo do ponto de pivô, não vai dar. O preço abaixo do ponto de pivô, somente negociações de venda. O preço acima do ponto de pivô, somente negociações de compra. Então já sei que aqui no GBP/USD meu tipo de negociação é venda. Aqui no gráfico semanal, como é que está essa tendência do preço? Também é uma tendência de baixa, apesar dessa correção aqui que o mercado realizou. Então essa tendência aqui é uma tendência de baixa, né? Tem que levar em consideração esse suporte aqui chegando, mas eu tenho basicamente 2.811 pontos, tem bastante espaço para o GBP/USD continuar caindo, né? Então qualquer tipo de negociação que eu vier a realizar, eu posso estar buscando um take aqui próximo a 1.19494, né? E isso me leva a crer que, existe alguma situação que eu devo levar em consideração aqui no gráfico semanal? Basicamente não tem muita confluência de se encontrar aqui. Então você vai no gráfico diário e opera a favor da tendência do gráfico diário. Essa tendênciazinha aqui está se formando uma tendência de baixa, até porque o preço está abaixo do ponto de pivô. Então o tipo de negociação aqui é somente negociação de venda. E o que você poderia fazer? Você poderia marcar uma linha na mínima do dia anterior e entrar no rompimento na mínima do dia anterior. O preço rompeu a mínima do dia anterior, vai lá no gráfico M15, ó, e faz a negociação aqui no GBP/USD. A gente tem o preço abrindo lá certinho, né? Uma situação bem interessante. Trabalhando com esse canalzinho aqui do preço, ó, iria posicionar meu stop loss lá em cima, acima do nível 100 de Fibonacci de retração, né, caracterizando o fim de reversão de tendência. Na hora que rompeu, eu efetuaria a minha negociação de venda com stop loss aqui em cima, e aí basicamente já estaria próximo ou já teria colocado a minha ordem no lucro. Minha entrada iria ficar aqui, né? Basicamente iria ficar aqui, iria lamber o meu stop no 0 a 0, né? Não iria pegar no stop no 0 a 0, e aí eu estaria com o stop já no 0 a 0 nessa negociação. A ordem travada, e se eu quisesse ser mais agressivo, poderia estar buscando aqui. Mas olha só, são 2.556 pontos, é muito ponto. Então, quanto maior o take, maior a probabilidade da negociação ser mais perigosa. Então, você deve, se você quiser se arriscar, você pode, ou você pode medir aqui do nível 423.6 até o nível 0 de Fibonacci de retração, e vai e posiciona o take profit mais ou menos nessa região aqui, ó. A partir do seu ponto de entrada você pode fazer isso. Aí você vai posicionar o seu take profit aqui no nível 161.8 de Fibonacci. Aí você estaria buscando 892 pontos no euro/USD. Cara, é bem interessante isso, né? Para negociações, você 800 pontos numa única ordem, tá tranquilo. Já nas negociações de compra, segue o mesmo conceito. Preço acima do ponto de pivô, você vai lá e busca a compra. Agora, se o preço chegar nessa região aqui de suporte, seja aqui ou no euro/USD, são situações que você deve levar em consideração para buscar uma possível reversão de tendência do mercado, porque nessa situação aqui são regiões de suporte bem interessantes. Então, se o preço vier descendo, e você notar o preço em 1.19.494, se ele voltar perdendo o nível 100 de Fibonacci de retração, é um bom indício de uma reversão de tendência aqui do preço, e aí sim você pode estar buscando uma operação contra a tendência, iniciando a reversão de tendência, e aí você pega uma boa compra do preço. Lá no EURUSD, o mesmo conceito, e você deve levar esse conceito também para as negociações quando o preço estiver em tendência de alta, né? Chegou numa região interessante, uma região de resistência forte, onde o ciclo ele tende a acabar, o ciclo de alta, o preço começar a formar um canal aqui e voltar perdendo 100 de Fibonacci de retração, você vai efetua a venda, e se o stop ficar acima aqui da região de resistência, ou se ficar aqui embaixo da região de suporte, é um stop muito mais seguro, um stop onde você tem de ter mais confiança até na negociação. Eu gosto bastante de efetuar esse tipo de entrada. E aí sim, né, venho buscando meus pontos de negociações aqui
do mercado financeiro, e aí aqui cabe um bom ponto de venda e aqui cabe um bom ponto de compra buscando a reversão de tendência, valeu? Então esse aí foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo aula. Tamo junto!